como Jesus cura as feridas no nosso coração. Você já teve dificuldades, já teve problemas, se sente rejeitado, se sente traído, já aconteceu muitas coisas com você. Cada pessoa é um universo. Para mim, talvez o que aconteceu, coisas negativas que aconteceram, não foi tão graves quanto aconteceu na sua vida. Dependendo das circunstâncias que você viveu, tem história para contar e a gente vai carregando isso dentro do nosso lombo, nas nossas costas e vai se tornando um peso. Se torna difícil abrir o coração, amolecer o coração, confiar nas pessoas, construir novos laços e novos relacionamentos e acreditar que Deus pode transformar e curar as feridas do nosso coração. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você já é uma pessoa que está se interessando por Jesus, se inscreve, já deixa o like, se inscreva aqui, participe, que vai ser uma honra ter você aqui com a gente. Vamos lá. Em alguns momentos, a Bíblia fala sobre o coração. E um deles é em Provérbios, olha só. Provérbios, eu acho muito bom Provérbios, porque ele fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o nosso coração é uma coisa que a gente deve cuidar. A Bíblia já reforça. Se tem uma coisa que deve guardar, guarda o coração. Não é à toa que muitas pessoas acabam tendo câncer, doenças, tudo por conta das emoções que carregam a vida toda, e isso acaba transformando numa doença. E isso reflete por vários fatores: estresse no trabalho, falta de perdão, falta de trabalhar nossas emoções para enfrentar a vida diária. É difícil para mim falar de todas as circunstâncias, mas você deve trazer a consciência, fazer uma autoanálise. O que você está vivendo hoje? Se sente sozinho? Você se sente sozinho? Você se sente rejeitado? Você tem dificuldade de voltar a falar com alguém da sua família, um pai, uma mãe? Ou fizeram algo com você que você fala: não, eu nunca vou perdoar essa pessoa. Isso é um dos indícios que a gente deve cuidar do nosso coração. Em Ezequiel 36, 26, ele diz: eu vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que é isso? O que isso quer dizer? Eu acho que o próprio texto já está se auto-explicando. Muitas vezes a gente tem resistência em perdoar coisas que fizeram com a gente. Muitas vezes a gente tem resistência em dar uma nova oportunidade para Jesus. Fui conhecer meu pai com 26, 25 anos, por aí, eu nem lembro direito, mas foi há pouco tempo. Eu tenho 35, faz aproximadamente 10 anos. E a relação de um pai para um filho depois de tanto tempo não é a mesma de uma família estruturada, que tem pai, que tem mãe, que tem filhos. E isso é um dos fatores muito importantes para um filho. Você saber, você nascer com pai e mãe certinho, com os irmãos. Todos os meus irmãos não são do mesmo pai, da mesma mãe, ou é por parte de pai ou por parte de mãe. Então eu tenho irmão para um lado, irmão para o outro, e nenhum é da mesma família. Eu cresci muito mais ligado com a minha avó e cresci distante da minha mãe, porque a minha mãe também era muito nova, então ela viveu a vida dela, ela teve os motivos dela, mas por muito tempo eu sofri por conta disso. Quando tinha os trabalhinhos para entregar para os pais, e daí não tinha o pai para dar, daí falava, dá para sua avó, dá para seu tio, coisas assim, mas mesmo assim a gente sabe que não é a mesma coisa. Quando a gente é criança, a gente percebe a diferença da relação. Então, tudo isso foram construindo algumas feridas. E você deve ter a tua história também. Talvez você teve um pai alcoólatra, talvez você teve um pai com problema. Eu também tive problemas relacionados a bebidas aqui na minha família. Isso prejudica, porque nós vamos criando referências. Um filho, ele sempre vê o pai e a mãe como um herói. Então, quando a gente é pequeno, a gente copia muitos comportamentos deles. Pode ver, quando a criança começa a falar, você fala uma besteira, um palavrão, daqui a pouco a criança está repetindo. Então, o nosso comportamento é muito baseado
não só em faz isso e não faz aquilo, mas em comportamento. A gente repete o que eles fazem. E isso vai construindo e moldando o nosso caráter. E aí é um dos pontos importantes. A gente deve autoanalisar, ver. Poxa, nós temos muito a melhorar. Isso se chama trazer a consciência. Trazer a consciência que nós não somos perfeitos. Que nós precisamos de uma nova referência, um novo caminho, uma nova jornada. A gente precisa se desligar dessa vida do passado, onde a gente sofreu muito, que é até difícil de escrever, porque o nosso inconsciente vai carregando tudo isso e vai gerando comportamentos que a gente nem presta atenção. Então, se a gente tem uma vida talvez totalmente medíocre, totalmente com dificuldades, pode ser atrelado a isso, a esse excesso de informação que a gente recebeu e que está fazendo a gente carregar isso pro resto da vida. Então aí que entra o entendimento do pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é tudo aquilo que a gente faz fora daquilo que Jesus e Deus nos direcionou. Então, a partir disso, nós temos que entender. Eu preciso e sou totalmente dependente de Jesus, dependente de Deus. Por isso que entra o que Jesus fez na cruz. Ele pagou por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados. E a gente não precisa mais ficar carregando a vida inteira esse fardo de coisas que fizeram com você, de coisas que você fez para alguém, porque baseado em tudo isso que eu falei, você pode começar a refletir coisas negativas para outras pessoas, replicar comportamentos que você recebeu e que você guardou no seu coração. Por isso que em Jeremias, em Ezequiel fala: darei-vos um coração, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Então, a partir de agora que você tem o coração de carne, que você se arrependeu, você tem que se arrepender no sentido que agora eu entendo que Jesus colocou em mim um coração de carne e eu preciso conhecer Jesus, se interessar por Jesus. E à medida que você vai se interessando, você vai vendo o quanto você precisa purificar. Como se você... Sabe quando você joga... Tem uma água suja, assim, você vai jogando água limpa e ela vai purificando. Você tem que fazer isso. Recebendo. Como que você recebe a purificação da sua água limpa? Se alimentando da palavra, conhecendo Jesus, se interessando, buscando em oração, em atitude, baseado naquilo que a gente vai aprendendo, ou seja... Talvez você tenha que ter uma boa conversa com os seus pais, com suas mães. Talvez você tenha que orar. Eu, quando me converti, eu buscava a Deus assim. Ligava louvores, fazia muitas orações. E, nossa, quanto eu chorei aqui nesse quarto. Quanto eu chorei aqui nessa casa andando, conversando e, sabe? Assim, tentando entender as coisas, porque no começo é tudo muito novo. Jesus estava purificando meu coração. E começa a trazer um alívio. Tanto que a Bíblia fala, né? Se você vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu trarei alívio. E é essa a medida. Quando a gente vai buscando a Deus, quando a gente vai querendo conhecê-lo, sabe? Se aprofundar. E é assim que Jesus é um dos passos para purificar o nosso coração. Entendendo o que ele fez na cruz. Então, se Jesus pagou o preço na cruz, que nem estava falando, quer dizer que o quê? Quer dizer que ele veio como homem aqui na terra. Eu pago pelos seus erros. E a partir de agora, todo aquele que crê vai poder experimentar disso. Então, você que tá com dificuldade, sabe, tá cansado também, tá sobrecarregado, que nem eu falei, é muito importante você entender isso. Que aquilo que você fez não precisa ficar carregando culpa. Você pode entregar nas mãos de Deus e você pode ter um novo direcionamento. Você não precisa ficar culpando as outras pessoas, porque elas também não tiveram a oportunidade de saber isso que você está sabendo agora. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então você é filho de Deus.
E a partir de agora você tem a oportunidade de ter a transformação da sua mente. Então, quando você passa a buscar a Deus, você tem a oportunidade de transformar a sua mente. E é isso, a aplicação, eu acho que é a parte prática disso tudo, para você ter um coração renovado, purificar a mente, é você buscar a Deus, é você conhecer, é você se interessar. E nada é fácil no início, existem dúvidas, existem dificuldades, mas à medida que você vai tendo essa vontade, você vai crescendo, você vai entendendo, e cada vez que você conhece a Deus, a ferida vai sendo cicatrizada. Pode ser que a marquinha vai ficar, com certeza, mas ela não vai mais ficar ali estancando, né? Como é que se diz? No vivo. Porque as coisas do passado já se foram, eis que Deus faz tudo novo. Espero que tenham gostado desse vídeo. De fato, busque o Senhor, busque a Deus, conheça mais da sua palavra, que é a única maneira. A Bíblia diz em Gênesis 1, lá no comecinho, que a gente tem imagem e semelhança do Criador. Você é imagem de Deus. Só que para você poder acessar isso, você tem que se conhecer. E como você se conhece? Conhecendo a Deus. À medida que você conhece a Deus, você vai poder vivenciar, experimentar disso, de tudo isso, de toda a herança que Ele deixou para nós. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Até mais.